Você está ouvindo o programa Juventude Cristã. Meditando nas Escrituras. Querido ouvinte, querido amigo do Evangelho, é com muita alegria que eu quero lhe convidar para nós meditarmos na santa e poderosa Palavra de Deus, que está inserido no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 3 e versículo de número 4. A porção da Palavra de Deus para nossa meditação está no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 3 e versículo 4. Que assim nos diz a poderosa Palavra de Deus: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vou repetir, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É com muita alegria, querido ouvinte, que eu quero vos deixar uma reflexão da Palavra de Deus com base neste texto que ora acabamos de ler. A intenção do apóstolo aqui, quando escreve estas palavras, olhando para o contexto da passagem, desde o início do capítulo 2, a intenção do apóstolo Paulo é orientar o obreiro Timóteo sobre o proceder na adoração cristã dentro dos espaços públicos e também reservados para a igreja. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve conceder, fazer orações diante de Deus para todos os homens sem exceção. Não importa justiça, não importa se a pessoa é boa ou má, mas Paulo orienta Timóteo, o obreiro que estava naquelas regiões, dizendo: ore por todos os homens. O interessante, querido ouvinte, é que Paulo, no meio desta narrativa exortativa a Timóteo sobre a oração pública, ele faz uma interposição no seu discurso e nos corrobora o motivo de por que devemos orar por todos os homens. Ele traz a seguinte reflexão: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Veja que essa interposição do apóstolo confirma o que ele colocou antes, está no meio do seu discurso. E Paulo coloca uma grande verdade teológica no meio desse discurso que começou singelo, apenas dizendo que era para nós orarmos, que era para a igreja orar por todos os homens. A grande verdade teológica que existe nesse texto é a seguinte: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E é sobre esta reflexão que quero vos deixar para o vosso coração, vossa alma, sobre o seguinte tema: Deus deseja que todos se salvem. Talvez, querido ouvinte da Palavra de Deus, você se faça uma pergunta: salvo de quê? Enfim, resumidamente, todos nós sabemos que o pecado é real, que os males nos atravessam o caminho todos os dias. Sabemos que existe uma guerra antagônica do bem contra o mal. Isso está expresso, imprimido na sociedade. Então, sabemos que a nossa vida, o que fazemos, os nossos atos, não são 100% bons. Sabemos que não conseguimos praticar o bem sem, em algum momento, cometermos um deslize, errarmos o alvo, e isso significa, em suma, pecar. Então nós, se não tivéssemos a figura de um mediador chamado Cristo, nós nunca poderíamos, por justiça própria, alcançarmos e galgarmos um futuro de eternidade no céu. Pois não há um justo sequer que faça o bem sempre e nunca peque. É o que Paulo escreve aos Romanos. Então, ser salvo de quê? Salvo da condenação, salvo
dos delitos que cometemos, que esses delitos nos levariam a uma condenação eterna. A condenação, você sabe, há um caminho que leva até Deus e há um caminho que leva à perdição. Se nós não tivéssemos a figura de Cristo, nosso Salvador, a condenação, o inferno, o mal reinaria sobre a terra e todos os homens estariam caindo neste grande calabouço. Mas o que o apóstolo Paulo aqui nos diz é que há um desejo da parte de Deus. O desejo é que todos os homens sejam salvos. Querido ouvinte, é necessário fazer uma distinção do que é vontade de Deus, determinação de Deus e desejo de Deus. A vontade de Deus é soberana, permissiva e também ativa. Deus pode intervir no curso da história, na humanidade, no momento que Ele bem quiser, e a Bíblia mostra isso. A vontade de Deus para a humanidade em determinado tempo, em Gênesis capítulo 3 e também até o capítulo 6, mostra a vontade de Deus de construir, de fazer a partir de Noé uma nova nação, um novo povo. A vontade de Deus ninguém pode impedir. Nós também vemos que o nosso Deus determina, e a própria palavra diz que o que o Senhor determinou, assim se sucederá. Mas, irmãos, querido ouvinte da palavra de Deus, quando Deus deseja algo para nós, Deus não está determinando e Deus também não está colocando sua vontade soberana, diretiva para nós. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 18, versículo 32, que Deus deseja que os homens não morram, mas que se arrependam. É como se fosse uma atitude tomada que gera um certo resultado. E Deus fala: meu desejo é que vocês não morram. É como se fosse um fio desencapado que está diante de mim e eu sei que se tocar eu vou tomar um choque. Então o desejo de Deus, em outras palavras, só ilustrando, mostra que Ele não quer que eu vá e coloque minha mão naquele lugar. Isso está completamente relacionado ao livre-arbítrio, à sua vontade de decisão. Então, com relação à salvação, Deus deseja que todos os homens se salvem. Ele não quer que os homens se percam. Ele deseja que os homens encontrem a Cristo, o Salvador, aquele que veio nos resgatar do pecado. Querido ouvinte, é interessante que o Senhor, na sua palavra aqui, revela. Ele deseja que uma parcela se salve? Não. Aqui está expresso: deseja que todos os homens se salvem. E, em primeiro lugar, eu queria deixar para você refletir que a ação salvífica de Deus, ela contempla exatamente a todos. Você pode ver que o amor de Deus revelado em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que o amor não é exclusivista, seleto, mas ele diz: Deus amou todo mundo. O amor de Deus contempla a todos. Outra coisa, o sangue de Jesus não é um sangue restrito ao povo israelita, à nação semita, mas é um sangue que purifica-nos de todo pecado. Não há uma área que o sangue de Jesus não atue por completo. O Senhor nos perdoa, desde o mais vil pecador, aquele que pensa que tem justiça própria. O perdão de Deus, ele também é um perdão que abrange a todos. A palavra de Deus diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse inteirinho de não perecer e ter vida eterna só é possível se houver perdão. Então, o perdão de Deus abrange toda a humanidade. Veja que Jesus, quando se referiu ao seu evangelho, a mensagem que seria propagada, as boas novas, ele não restringe as boas novas à área demarcada geograficamente de Israel. O Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho não é algo apenas de alguns, mas o evangelho é para todo mundo, para a salvação de todo aquele que crê. Então perceba, Deus deseja que todos os homens se salvem, e Ele fez uma ação de enviar o seu Filho para salvar a todos estes homens. Porventura, amigo ouvinte, reflita: qual tem sido tua posição com relação a esse ato de Deus
de salvar toda a humanidade? Será que os raios de fé, os raios do Evangelho já não alcançaram você? Será que um dia alguém já não lhe disse: Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Ora, nós não podemos negar a eficácia e a difusão do Evangelho diante de todo mundo. Querido ouvinte, neste momento eu paro um pouco para ilustrar um pouco esta mensagem, para que você venha refletir. No ano de 1912, todos os jornais da época em todo o mundo divulgaram uma triste notícia. Um navio intitulado de Titanic naufragou em alto mar. Interessante é que o construtor daquele barco, um grande magnata, ele diz que aquele barco, aquela embarcação, aquele grande navio, nem Deus derrubaria. No meio daquela grande viagem, é percebido por nós através dos filmes hollywoodianos que havia um grande iceberg no meio daquele imenso mar. Aquele navio não teve força suficiente, não teve engenharia suficiente para se desviar do grande iceberg, a grande rocha de gelo que estava na frente. Alguns detalhes, irmãos, querido ouvinte, ilustram muito bem o que estou aqui dizendo. Perceba, a tripulação do Titanic eram para 2.200 pessoas. É interessante que o construtor desta grande embarcação colocou botes salva-vidas do lado de sua grande embarcação. O que nós depois percebemos, e todos os veículos de mídia divulgaram naquela época, é que o construtor dessa grande embarcação, ele não construiu botes salva-vidas para contemplar as 2.200 pessoas. É interessante que das 2.200 pessoas que estavam a bordo, só haveria espaço dentro dos botes salva-vidas para salvarem apenas 1.178 pessoas. O motivo era que a beleza da embarcação do grande Titanic não podia ser ofuscada por muitos e muitos botes ao lado. E o que aconteceu, você sabe. Das 2.200 pessoas que foram a bordo do grande Titanic, apenas 705 pessoas sobreviveram. Agora reflita comigo. O dono do barco, o dono do Titanic, não amou todas as pessoas que estavam ali. Se poderíamos falar sobre determinismo, ele amou apenas 1.178 pessoas, pois ele não construiu um barco para salvar em impossível naufrágio todas as 2.200 pessoas. Talvez você se recorde que naquele momento, através dos filmes, muitas pessoas buscavam pedaços de madeira, pedaços de barco, alguma coisa para se salvar. Ora, aqui paro esta ilustração e faço algumas considerações sobre ela. O amor do dono do Titanic não foi para todos, foi apenas para alguns. Morreram naquela grande e fatídica noite 1.495 pessoas, por causa da soberba, por causa do amor que não havia naquele homem, por causa do planejamento, da presunção de que nada derrubaria aquela grande embarcação. Querido ouvinte da palavra de Deus, o nosso grande barco da vida está também em alto mar. Chegará um momento em que partiremos dessa vida. Que você não faça como aquelas pessoas que fizeram naquele barco, só pensaram em salvação nos últimos momentos. Lá, um pedaço de madeira, um pedaço de porta, um pedaço de embarcação serviria para se salvar do grande naufrágio, de se afundar em alto mar. Mas com relação à salvação, a salvação da nossa alma não é um pedaço de madeira, não é um pedaço de barco que nos leva até Deus, mas um caminho oferecido por Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor não quer que você pereça, o Senhor não quer que você morra sem Ele, mas Ele lhe oferece salvação nesta manhã. Ele lhe oferece refúgio nesta manhã. Ele quer que todos se salvem. Então que você possa refletir nesta manhã e saber que Deus mandou o seu Filho Jesus para nos salvar. O amor dele contempla a todos, o sangue dele contempla a todos, o perdão dele contempla a todos e o evangelho dele chega a todos. Que você possa refletir e entender
Deus lhe ama. Deus lhe oferece o caminho. Deus lhe oferece a salvação. Aceite Jesus, entre nos caminhos dele e se agarre nesta grande salvação que é Jesus Cristo. Conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me